Boa noite, irmãos, queridos e amados. Paz do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Quem está aqui, diga amém. Amém. Oh, glória a Deus. Que maravilha. Mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor. De manhã tivemos a nossa primeira reunião com a celebração da Santa Ceia do Senhor. E nesta noite Deus nos dá a oportunidade de mais uma vez nos reunirmos aqui na casa dele, na presença dele, para cultuá-lo ao nome dele, para oferecer esse culto de louvor e de adoração a ele. Noite de celebração, noite de renovação de fé, renovação de aliança. E nós vamos então nesta noite preparar o nosso coração para adorar a Deus. Nós vamos orar, vamos louvar o Senhor, vamos cantar e vamos nessa noite então com muita alegria oferecer a este Deus maravilhoso o nosso culto de louvor, de adoração e de glorificação ao nome desse Deus que a Bíblia diz que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. E nós queremos então exaltar nesta noite a santidade deste Deus maravilhoso. Curve a sua cabeça, por favor, e nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, agradecer a Deus porque Ele nos deu a oportunidade, depois de um dia tranquilo, um dia abençoado, guardado pela mão dEle, e agora nós temos a oportunidade de nos reunirmos para adorar e para glorificar e louvar o nome deste Deus eterno. Amém? Glória a Deus. Querido Deus, soberano Pai, nesta noite nós nos reunimos, ó Deus, nesta casa de oração, para oferecermos ao Senhor, para dedicar ao Senhor este momento, Senhor, que para nós é um momento especial, para nós é um momento de alegria, onde nós vamos mais uma vez reverenciar a santidade do Senhor. Deus, receba o louvor, receba, Deus, a adoração, receba a gratidão, receba, Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, tudo aquilo que nós vamos oferecer ao Senhor. Que o Senhor esteja, Pai, estendendo as suas mãos. O Senhor esteja, Deus, em nome de Jesus, trazendo sobre nós a tua graça. Que o Senhor esteja, Deus, trazendo sobre nós o teu Espírito Santo, e que com alegria no coração, juntos nesta noite, que nós possamos reverenciar a santidade do Senhor e dizer a Ti, Paizinho querido e amado, que nós o amamos, que o adoramos e que queremos nesta noite oferecer ao Senhor um louvor que venha do nosso coração, da nossa alma, que nós possamos agradar os olhos do Senhor nesta noite. Que o Senhor possa, Deus, olhar para cada um de nós e ver, Senhor, que tudo que nós nesta noite estamos fazendo é para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. Abençoe, Deus, essas mãos que tocam, estas vozes que cantam. Deus maravilhoso, que o Senhor possa abençoar aqui nesse altar, porque é daqui do altar é que sai a unção para o povo, é aqui do altar que sai o louvor, que sai a adoração, e que os teus filhos possam, juntamente com este grupo que está aqui nesse altar, adorar o Senhor também com alegria. Que nós possamos nesta noite celebrar ao Senhor. É uma noite de celebração. Então juntos celebremos, adoremos e glorifiquemos o nome dele. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas em nome de Jesus para esse Deus eterno, amado e poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, queridos. Amém. Que bom estarmos na presença do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala que o nosso amado Jesus,
esvaziou-se da sua glória, deixou a glória do Pai e veio aqui para que pudesse trazer para nós vida. A palavra do Senhor diz que Ele morreu na cruz, Ele se doou, Ele se entregou, mas Ele ressuscitou. E o apóstolo Paulo fala que se Jesus morresse, mas não ressuscitasse, vã seria a nossa fé. Mas porque Ele ressuscitou, esta é a nossa vitória. A cruz é o símbolo do cristianismo, mas Jesus não está mais pregado, porque Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E nessa noite nós podemos, através do seu sangue, termos a renovação, porque Ele diz assim na sua palavra, que todas as vezes que nós fizermos isto, será em memória dEle, participando do corpo e do sangue de Jesus. Amém? Aleluia, seja bem-vindo nessa noite, neste lugar, Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus se entregou por nós, de uma vez por todas foi pago um alto preço na cruz, para que nós estivéssemos aqui nesta noite adorando. Aleluia, Senhor. Santo é o nome do Senhor. Glória a Ti. Aleluia. Adore o Senhor nessa noite, declare isso. Vem Espírito Santo, vem me tocar e me abraçar. Tua presença é tudo que eu preciso, meu precioso amigo, pra te adorar. Levanto as minhas mãos, entrego a Ti meu coração, e mesmo sendo falho, me amas, me amas. Sim, Jesus. E mesmo eu nada tendo, me amas, me amas. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si
aplaudir o Senhor. No início, no princípio, era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Jesus, a palavra. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Vamos declarar esta canção ao Senhor. No início era essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Declare o nome dele. Ó, bom esse nome é, ó, bom esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, bom esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, bom esse nome
meu Rei. Glória a ti, meu Rei. Aleluia. Pilatos disse: Jesus, o Rei dos Judeus. Jesus, o Rei dos Judeus. Jesus, o nosso Rei. Nós declaramos que o nosso coração é o trono do nosso amado Rei Jesus. Aleluia. E nesta noite nós vamos declarar isso mais uma vez. Glória a ti, Senhor. Tu és o Rei do meu coração. Tu és o Rei do meu coração. Toma nessa noite o teu lugar aqui, Jesus. E o meu coração seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu E o coração. meu coração seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Então declare. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, Rei do que meu o meu coração seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha
Ele é bom, Ele é maravilhoso. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nós sabemos que Ele jamais nos deixará. Aleluia! Glória a Deus. Pronto aí? 1, 2 e 3 e 4 e 5 e 6. Vamos lá, aleluia! Vamos lá!
Deus. Aleluia. Glória a Deus. O som da festa sobe. E a glória do Senhor, ela desce sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, podem se assentar. Nós vamos dar sequência ao nosso culto desta noite. E eu vou convidar aqui para louvar a Deus a Sandra e a Alessandra. Ou a Alessandra e a Sandra, tanto faz, né? Então vamos ouvir as nossas irmãs, adorar a Deus, louvar o Senhor. E nós vamos preparar para ofertar também nesta noite. Amém? Glória a Deus. Enquanto o irmão prepara aqui o gasofilácio para nós vamos aqui esperar aqui que as irmãs se posicionem. E eu quero que você nesta noite continue com o seu coração ligado no trono da graça de Deus, para que a bênção de Deus possa alcançar as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Para a gente ganhar tempo, vamos já ofertar, vamos ganhar tempo aqui. Glória a Deus. O tempo passa rápido, né? Então você que nessa noite pode ofertar, você que nesta noite vai devolver o seu dízimo, pode fazer isso com alegria no coração, e com certeza Deus vai abençoar essa semente de fé que você traz e deposita aqui na casa do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É uma semente que os irmãos plantam na casa do Senhor, e essa semente, conforme diz a palavra de Deus, ela produz até a 100 por 1 daquilo que é ofertado. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos e abençoamos, ó Deus, esta oferta de amor, os dízimos que são devolvidos para o Senhor. Esteja, Deus, abençoando grandemente a vida de cada um dos irmãos. O Senhor esteja, Deus querido e amado, fazendo com que esta semente venha prosperar e produzir frutos até 100 por 1, conforme diz a Tua palavra. Tua palavra diz, Senhor, que aquele que dá semente, aquele que planta, aquele que faz abundar ricamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Esteja, Deus, abençoando agora cada um dos teus filhos. Abençoe aqueles que não puderam ofertar, aqueles que não devolveram os seus dízimos. O Senhor possa, Deus, dar a eles oportunidade para fazerem isto, e nós queremos agradecer ao Senhor de uma maneira maravilhosa, de uma maneira agradável, de uma maneira em forma de reconhecimento por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Lenhador, que maneira
Aleluia. Glória a Deus. Olhando para essas 3 cruzes que estão aqui, nós nos lembramos do sacrifício de Jesus, que foi pendurado em uma delas para fazer com que a sua morte nos trouxesse vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Glória a Deus. Na segunda carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo de número 3, eu quero compartilhar com os irmãos por alguns minutos desta palavra. Eu quero antes agradecer aqui, eu tenho hoje aqui amigos que alegraram muito meu coração com as suas presenças. O Mozart está lá, faz assim, Mozart. O Mozart Júnior, quero agradecer também a Gisele, está ali, dá um sinalzinho com a mão, a Estelita e a Amanda. É uma família de pessoas amigas. Deus abençoe vocês por estarem aqui. É uma alegria muito grande poder recebê-los aqui nesta noite. E agradecer também a Michele, a noiva do Lucas, que está ali. Michele, Deus te abençoe. Obrigado, viu, por estar aqui conosco. Lucas, Deus te abençoe também. E que o Senhor nesta noite esteja falando no coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta noite, que vieram para adorar a Deus juntamente conosco. Vamos colocar em pé, por favor. Simone, se puder projetar ali, eu gostaria que você fizesse isso, ou Rafael que está aí. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Nós vamos ler aqui alguns versículos, e eu quero nesta noite, preparando nosso coração para a celebração da Santa Ceia do Senhor, eu quero então estar compartilhando com você desta palavra. É uma palavra de Deus para a nossa vida, como toda a palavra da Bíblia é a palavra de Deus, né? Algumas pessoas até discordam com a gente, dizem que a Bíblia foi homem que escreveu, e aquela coisa toda. Na realidade, eu sei que foram homens que escreveram, mas a própria palavra diz que foram homens cheios do Espírito Santo, né, pastor João? Pastor Zé Humberto, não foram homens comuns, foram homens cheios do Espírito Santo. Então, queridos, eu quero ler com você. Se você quiser acompanhar ali no projetor, fique à vontade. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, já está com ela aberta. Esta palavra que o apóstolo Pedro traz para nós, ele está apenas relembrando aquilo que outrora já tinha sido dito no passado, e ele apenas está relembrando os irmãos através desta carta. Eu acho que é muito válido a gente não se esquecer. Tem assuntos que tem que ser falado frequentemente para estar despertando a nossa memória em relação a fatos que vão acontecer, como lá no Apocalipse João fala das coisas que brevemente deveria acontecer. Então João aqui, irmãos, ele está falando sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, e ele diz aqui para nós no primeiro verso: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. O verso 2 diz assim: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas,
e do nosso mandamento, como apóstolo do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Vamos para o verso de número 8. Verso de número 8 diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O verso 9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Irmãos, nós temos aqui, nesse texto da palavra de Deus, nessa carta que Pedro escreve, e ele faz menção da outra carta que já havia sido escrita. Então ele está apenas relembrando aquilo que já tinha sido dito. E ele então está dizendo assim: escrevo-vos agora esta segunda carta, e em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Ou seja, Pedro, ele trata aqui nesta carta de algo realmente importante, interessante, que nós devemos pensar sempre nisso, e pensar com ânimo, porque a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela vem para a nossa vida como uma palavra que vem, e ele mesmo diz, para exortação, para edificação, e acima de tudo é uma palavra que vem para nos esclarecer em relação às verdades ditas nessa palavra. E ele diz assim no verso 2: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Então a carta foi escrita para quê? Para nos lembrar. A carta foi escrita para isso, para nos lembrar que primeiramente estas palavras foram ditas, e ele fala aqui, pelos santos profetas, e do próprio mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Quando ele se refere a apóstolos, ele está falando aqui de discípulos que foram no ministério de Jesus, chamados por Jesus para ajudar a edificar a igreja. Esses discípulos depois se transformaram em apóstolos. Então, a palavra de exortação em relação à vinda do Senhor, ela já havia sido dita lá atrás no Velho Testamento pelos santos profetas, depois pelo próprio Senhor, e agora pelos apóstolos que continuaram o ministério que Jesus iniciou. Aquilo que ele começou,
os apóstolos então deram sequência na pregação da palavra, mostrando para as pessoas, chamando as pessoas para que elas pudessem então reconhecerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e só Ele tem poder para perdoar os pecados e salvar aqueles que estariam colocando as suas vidas na dependência dele. E aí, queridos, no verso de número 13, ele diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Meus queridos irmãos, esta palavra aqui, ela havia sido dita lá atrás, quando Paulo manda uma carta para o seu filho Timóteo, filho na fé, e ele fala sobre tudo isso aqui. Ele fala que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos, ele fala de homens avarentos, ele fala de escarnecedores, ele fala de uma série de coisas. E aqui Pedro está trazendo para nós esta palavra. Queridos, quando se fala de escarnecedores, está falando aqui de zombadores, de pessoas que não creem na palavra, que não acreditam na palavra. Esses são chamados de escarnecedores. E Pedro fala sobre isso, dizendo que nesses dias, nos últimos dias, essas pessoas apareceriam para escarnecer, para zombar, para criticar, para tentar tirar o ânimo do seu coração, para que você então deixe de seguir a Deus, deixe de servir a Jesus. Então, meus queridos irmãos, esta palavra é uma palavra que vem para exortar o nosso ânimo em relação a essa expectativa, a esta espera de que a qualquer momento o Senhor Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja. Amém, queridos? A qualquer momento o Senhor Jesus virá para buscar a sua igreja. E esses escarnecedores aqui, no verso de número 4, ele diz: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Esses chamados escarnecedores, eles fazem essas perguntas, eles nos questionam em relação a isso. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E eu falava hoje de manhã, meus queridos irmãos, que há 51 anos eu ouço falar que Jesus vai voltar. Há 51 anos. Mas tem pessoas que servem a Deus há 60 anos, que da mesma forma ouvem falar que Jesus vai voltar. E esses chamados escarnecedores aqui, eles perguntam: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, já se falava sobre isso, e no entanto, tudo permanece como no princípio da criação. Olha, meus queridos irmãos, aí nós temos a resposta dessas indagações no verso 8 que nós lemos, quando Pedro diz: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele não é limitado por calendários. Para Deus, nós precisamos entender que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, para Deus não há limitação de tempo. A limitação de tempo, ele é para nós. Nós vivemos
através de um calendário, seguimos um calendário de meses, de dias, mas para Deus, meus amados irmãos, isso não representa nada, porque Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Deus do tempo, Deus eterno. E aí, no verso 9, eu entendo por que Jesus ainda não voltou para buscar a sua igreja. Verso 9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa. Então a promessa de Deus, ela não está retardada. Sabe o que acontece? O texto continua dizendo, glória a Deus, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus, Ele está dando um tempo para que alguém se arrependa. O propósito de Deus não é que ninguém se perca, não é que ninguém receba a condenação, mas o propósito dele na morte de Jesus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Este é o propósito de Deus, este é o propósito do Senhor para a nossa vida. E aí eu quero concluir a minha palavra com o verso número 10, onde ele diz: mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O Senhor virá, irmãos. O Senhor virá. Ainda que alguns tenham a sua volta como tardia, mas a grande verdade é que Ele virá, e Ele virá no momento em que nós não estivermos esperando. Ele virá como o ladrão de noite. O ladrão não manda uma mensagem para você, ele não liga para você para dizer assim: Mateus, dia tal, na noite tal, eu vou lá na sua casa para roubar a sua casa. Ele não manda aviso. Quando você vê, você já foi surpreendido. Da mesma forma será a volta do Senhor. A Bíblia diz que Ele virá como ladrão de noite, no momento que não se espera. E eu falei aqui daquela parábola das 10 virgens, quando o Senhor Jesus conta aquela história de 10 mulheres crentes, 10 irmãs. A parábola não é para quem está lá de fora, ela é para a igreja. Quando ele fala de 5 que estavam preparadas, esperando, e 5 que viviam de uma forma descuidada. Era aquela crente que vivia de uma maneira descuidada. O Senhor não voltou ainda. Desde que meus pais dormiram, meus pais já falavam sobre isso, meus avós também falavam que Jesus ia voltar, mas Jesus não voltou ainda. Aquelas 5 irmãs que eram imprudentes, o que aconteceu com elas? Elas foram esperar o noivo e não levaram o azeite suficiente para pôr nas suas candeias. Eu cheguei a viver no tempo da lamparina. Depois fizeram o lampião, facilitou mais, ficou mais legal. Quando a Simone nasceu, a gente morava numa casa aqui no bairro Maria Eugênia, não tinha energia elétrica lá, e aí era lamparina e lampião. Lembra disso, Fernando? Claro, né? Com certeza. E a Simone acordava, irmãos, de manhã, o narizinho dela estava pretinho da fumaça da lamparina.
Então aquelas mulheres, elas foram esperar o noivo. E aí 5 prudentes pensaram assim: eu vou levar azeite de sobra. Pode ser que ele demore, pastor Júnior, e aí nós não seremos surpreendidas. Mas 5 levaram só o que estava na sua lamparina. O noivo demorou. O azeite delas acabaram. E aí elas saem para comprar o azeite, pedem para suas amigas e elas disseram: olha, nós não podemos dar para vocês, porque senão a gente também fica sem. E aí elas foram para comprar azeite. No que elas saíram para comprar o azeite, o noivo veio. O noivo voltou. Aquelas 5 que não tinham azeite suficiente, elas não puderam ir com o noivo. Queridos, assim será na volta de Jesus. Nós precisamos ter azeite suficiente para esperar. Hoje, para nós, o azeite simboliza o Espírito Santo. O azeite hoje simboliza esse Espírito Santo. Então eu preciso ter o Espírito Santo de Deus na minha vida para entender que o Senhor não está demorando. O Senhor está dando tempo para que alguém se arrependa e seja salvo. É por isso que ele ainda não voltou. Mas eu quero dizer para você uma coisa: ele vai voltar. Ele voltará. Aleluia. E nós precisamos estarmos esperando, aguardando a volta do nosso querido Jesus. Irmãos, nessa noite nós vamos participar da ceia. O que é a ceia? A ceia é uma ordenança que a palavra de Deus deixou para nós, e a ceia é um memorial. Jesus, quando ele participou com os discípulos, ele diz: façam isto em memória de mim. Então nós vamos na ceia nos lembrar da morte dele até que ele venha buscar a sua igreja. Nós vamos nos lembrar. E nesta noite nós vamos participar da comunhão do corpo e do sangue de Jesus Cristo, o nosso querido, eterno e amado Salvador. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus seja louvado, adorado e glorificado através da nossa vida. Os nossos irmãos, obreiros, diáconos e diaconisas vão servir a ceia. Por favor, já estejam aqui se preparando para isso. Eu quero dizer para os irmãos que nós temos aqui 3 cruzes. E quando se fala de cruz, fala-se do símbolo do cristianismo. Porque não há cristianismo sem cruz. Mas a cruz tem que estar vazia, como ela está aqui. Por quê? Porque Jesus não está mais pregado na cruz. Ele foi pregado nela, ele morreu nela, foi tirado da cruz, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, e hoje ele está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Ele está intercedendo por nós. É por isso que a cruz está vazia. Os irmãos, por favor, podem estar aqui. A Lésia vai louvar a Deus. Eu pedi para ela cantar um cântico relacionado com a cruz. E aí a Sandrinha e a Alessandra cantaram também um hino que falou sobre a cruz, de uma maneira muito maravilhosa. A letra, ela é uma pergunta. Eu queria saber daquele que fez a cruz, como é que ele fez, como é que ele sentiu ao fazer aquela cruz. E aí a gente olha para a cruz, o hino diz: por fora nós só vemos madeiras, mas por dentro estava os nossos pecados.
os meus e os seus pecados, eles foram cravados na cruz, quando Jesus Cristo foi pregado nela. Ele foi cravado lá. E hoje nós podemos estar aqui para adorar a Deus, para louvar o Senhor, para glorificar o seu nome, através do sacrifício lá da cruz do Calvário. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos então ouvir o cântico. Vou pedir o pastor Júnior e o pastor Zé Humberto para subirem no altar ali à minha direita, para que nós possamos em seguida fazer a consagração dos elementos que compõem a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Amém, igreja, paz do Senhor. Já chegou.
abriu os braços para nos salvar. E ainda hoje os seus braços permanecem abertos. E Ele continua dizendo: filho, vem. Vem depressa, sem demorar. Nós louvamos a Deus e glorificamos o nome dEle, por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos colocar em pé, por favor, e nós vamos agora orar para a consagração do pão e do cálice. Glória a Deus, aleluia. Queridos, aqui está o pão e o suco, o cálice, os elementos que representam a Santa Ceia do Senhor. E para nós, esse momento é um momento muito esperado, é um momento especial, quando nós temos a oportunidade de renovar a nossa fé, de alimentar a nossa alma através do pão e do cálice. Eu quero que você levante a sua mão para os céus. Glória a Deus, aleluia. Querido Deus, Pai Santo, Deus eterno, Senhor da nossa vida, Deus da nossa existência, Papai querido, Senhor amado, nós te pedimos que o Senhor agora estenda as suas mãos e abençoe o pão e o cálice que estão aqui diante de nós. O teu Filho Jesus Cristo, na noite que ele foi traído, que ele foi preso, ele participou com seus discípulos, ele orou e abençoou, e disse para eles: comam, este pão representa o meu corpo, que será partido por cada um de vós. Bebam deste cálice, porque este cálice representa o sangue da nova aliança. Toda vez que nós participamos da ceia, nós estamos nos lembrando de Jesus, do seu sacrifício, e estamos também renovando a nossa aliança com Ele. Senhor, nesta noite abençoe os seus filhos que vão cear. Deus querido e amado, esteja Deus perdoando, Pai, todos os pecados que nós cometemos. Esteja Deus com a sua mão estendida para abençoar a vida de cada um de nós. Que o Senhor esteja, Pai, renovando conosco aliança de fé e de compromisso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pessoal do louvor, vem aqui, vamos adorar a Deus, vamos cantar Rude Cruz. Hoje eu quero falar muito de cruz. Eu quero, nesta noite, com os irmãos, estar relembrando da cruz, que foi o lugar do sacrifício de Jesus, o nosso Salvador. As irmãs vão passar e vocês vão pegar o pão. Não comam antes que todos nós peguemos, tá bom? Pegue o pão, adore a Deus, glorifique o Senhor, e aí depois nós vamos todos participar juntos, com alegria no nosso coração. Pegue este pão, adore a Deus, exalte o Senhor, glorifique o nome dEle, bendiga o nome dEle, e depois nós vamos estar juntos então participando. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Este hino ele fala justamente disso. Fala de uma cruz, fala de um homem que foi pregado nela, e nós queremos então adorar o Senhor cantando essa mensagem. Podem ir, irmãos, por favor. Glória a Deus. Pegue o pão, segure na sua mão. Aleluia. Glorifique a Deus, agradeça a Ele pela oportunidade que Ele nos dá, pela oportunidade que Ele nos concede de podermos renovar a nossa aliança com Ele. Amém? Disse Jesus: comei dele, todos vós. Vamos agora comer o pão.
copo, vão tomando, vão agradecendo a Deus, vão glorificando o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, vamos agradecer o Senhor, vamos adorar o Senhor nesta noite especial, nesta noite memorável, onde nós nos reunimos para adorar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor, para bendizer o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Os abraços que eu senti me fizeram prosseguir. Aleluia, Jesus. Várias vezes eu caí. Glória a Deus. Deus, Jesus. Eu achava estar bem, mas me resolveu, me resolveu.
todos os dias da nossa vida, e que nós possamos nos render ao Senhor todos os dias. Glória a Deus. Queridos, nós estamos agora indo para o encerramento do nosso culto, e eu quero agradecer a todos os nossos visitantes, dizer para você que aquela porta está sempre aberta, sempre será um prazer para nós, uma alegria poder tê-los aqui conosco adorando a Deus. E quarta-feira nós temos a nossa reunião às 20 horas, e eu até disse de manhã, na quarta-feira é uma reunião que sobra muitos lugares, e às vezes o irmão não vem porque pensa que não tem lugar, mas pode vir, viu? Na quarta-feira é uma reunião com menos pessoas, então vamos estar aqui para adorar a Deus juntos, para glorificar o Senhor. E na sexta-feira a nossa reunião de intercessão, nosso culto de oração. Esse mês é o mês que estamos orando pela família, estamos aqui intercedendo pela família. E no sábado, 19h30, temos o nosso culto de jovens e adolescentes. E domingo, 10 e 19 horas, estaremos aqui novamente reunidos para adorar a Deus. Nós vamos fazer uma oração final. Pastor Júnior, vem aqui, por favor. Nós vamos, irmãos, estar orando e colocando diante de Deus famílias que estão vivendo esse tempo tão difícil, perdas na família, orar por muitas pessoas que estão enfermas, que estão doentes, e vamos estar aqui intercedendo. Hoje de manhã esteve aqui no nosso culto Rosana, lembra, Zé? Rosana, ela é o segundo culto que ela veio. Eu perguntei para ela, e ela precisa muito das nossas orações. Ela está com câncer, usando colostomia, e segundo ela, os médicos disseram que o câncer ele tem metástase já em 2 lugares do seu corpo. Disseram para ela que aquela bolsa é irreversível, não tem como tirar. Ela chorou muito aqui quando estava orando com ela. Então vamos lembrar dessa irmã. Ela é já uma serva de Deus, e então ela está vindo aqui pela segunda vez, por ser mais perto, e orar pelo Rodrigo, Lili, pedir ao Senhor pela vida do Rodrigo, orar pela Giovana, que essa semana teve um mal-estar, Giovana, mas graças a Deus está bem, está trabalhando, e pela família do irmão Zé Israel, Pastor Júnior. Pastor Zé Israel, o Senhor o levou nesse final de semana. Vamos estar orando, intercedendo. São tantas pessoas que precisam de oração. Então vamos orar, vamos interceder a bênção de Deus em favor dessas pessoas. Não esquecendo, pastor, de orar pelos enfermeiros. A Carla está ali, trabalha na Santa Casa, pelos enfermeiros, por todos aqueles que trabalham na área da saúde, pelos médicos, para Deus estar estendendo as mãos e abençoando, e também orando por nós, para que Deus esteja guardando as nossas vidas também, em nome de Jesus. Vamos fazer isso nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a graça e a paz, Senhor Jesus. Então vamos orar ao Senhor. Pai bendito, em nome de Jesus, nessa hora tão maravilhosa, Deus, esse momento, Pai Santo, no teu altar, na presença gloriosa do Senhor, meu Deus, do Santo dos Santos, nós estamos, ó Deus, com o sangue derramado no altar, meu Deus. O Senhor nos deu sangue, o Senhor nos deu sangue, o sangue sobre o altar no Calvário, Jesus na cruz. O Senhor nos deu sangue, o sangue derramado que nos purifica de todo pecado, o sangue que nos limpa, nos lava, nos cura, nos transforma, redime, cura. Ó Santíssimo Deus, pelo Espírito eterno, pelo Espírito Santo, teu sangue foi recebido dos céus e foi homologado, foi sancionado nos céus, a justiça de Deus
sobre toda a humanidade, Senhor, aquele que crê, aquele que recebe e confessa o nome de Jesus. E a obra poderosa da cruz, do Calvário de Jesus, o Cordeiro eterno, o sacrifício eterno, a cruz do Calvário, Senhor Jesus. Meu Deus, nesses dias de trevas, de dor, nesses dias de aflição, nesses dias, Senhor, em que a humanidade geme, Deus, a tua palavra diz que geme, a criação geme, o Espírito Santo geme também. Ó Deus, quando o Senhor Jesus teve compaixão das multidões, teve compaixão da mulher que perdeu o seu filho e o ressuscitou, em nome de Jesus, Pai. Nesse momento, Pai, nós clamamos a Ti pela compaixão do Senhor, em nome de Jesus. E pela poderosa obra na cruz do Calvário, pelo poderoso sangue do Cordeiro, naquela cruz do Calvário, Jesus, a tua obra poderosa, a tua obra gloriosa, a tua obra infinita, ó Jesus de Nazaré, toque agora em cada enfermo, meu Deus, nesse momento, ó Deus, nos hospitais, nos leitos, nas casas, nas UPAs, Deus, onde estiverem, ó Deus, onde estiverem agora, Jesus, revela teu poder, a tua glória, ministra, vai ministrando o médico dos médicos, vai tocando agora o médico dos médicos, ó Jesus de Nazaré, com a tua mão santa, que foi ensanguentada na cruz, essas mãos poderosas, curam, libertam, ó Deus, agora consolam, em nome de Jesus. Visite agora, Deus, cada família, visite, meu Deus, meu Pai, tem misericórdia, Jesus, consola, conforta os corações, Senhor, ressuscita mortos, redimir vidas, Senhor, cura vidas, repreende o vírus mortal, em nome de Jesus, declara cura, declara libertação, declara transformação, revela, Deus, teu poder, a tua glória infinita, para Deus não haverá impossíveis, em nome de Jesus, tua palavra, a última, revela teu poder, a tua glória, as enfermeiras, os médicos, todos os trabalhadores da saúde, tem misericórdia, Senhor, fortaleça as suas mentes, os seus braços, as suas vidas, Senhor, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós estamos, irmãos, chegando ao final do nosso culto dessa noite. E de manhã eu disse aqui, a título de comunicar aos irmãos, a irmã El, seus filhos não estão congregando mais aqui conosco, estão em outra igreja, mas saíram da igreja em paz, não tivemos nenhum tipo de problema, continuamos amigos, continuamos irmãos. E então, os irmãos não estão felizes aqui porque não estão congregando mais conosco, viu, irmãos? Mas o irmão já está aí firme, forte, adorando a Deus conosco, e que Deus esteja abençoando a cada um de nós, em nome de Jesus. Levante a sua mão para os céus, por favor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, que a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus estejam em nossos corações, agora e até que Cristo venha buscar a sua igreja. Amém, queridos? Uma noite abençoada, uma semana de bênçãos e de vitórias para cada um, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Vão em paz, guardados pela mão poderosa do Senhor.